Sejam muito bem-vindos. Esse é o Receituário Simples, um podcast criado para falar sobre saúde de uma forma mais leve, mais acessível, mais possível. Meu nome é Janduí Gil, eu sou médica, cirurgiã vascular, mulher, mãe, e nosso primeiro bate-papo vai ser bem direto ao ponto: a vergonha que nos paralisa. O Receituário Simples nasceu da minha inquietação. Nasceu de perceber que às vezes o paciente ele precisa muito mais do que um remédio. Ele precisa de um cuidado integral, ele precisa de uma escuta, ele precisa se reconectar consigo. Às vezes a dor que ele aponta não é a dor que ele sente de fato, não é o que o corpo dele está transmitindo. Então esse aqui é um espaço para a gente se reconectar com o básico, para a gente elevar o que realmente nos sustenta. Falar sobre vida, sobre sono, sobre espiritualidade, falar sobre o que nos gera como um todo. Em um determinado momento da minha carreira como médica, eu percebi que os pacientes eles já vinham com diagnóstico no papel, mas com olhar vazio, com nada, assim, um semblante de desespero, de se sentir perdido, de se sentir até mesmo envergonhado, de falar realmente tudo que incomodava. Então eu percebi que ia muito além de saber sintomas, determinar um diagnóstico. Às vezes ele já vinha com esse diagnóstico. Então eu acabei tendo que me reestruturar, redimensionar, assim, tentar trazer lá da essência do ser humano para eu conseguir tratar o paciente realmente de dentro para fora. Esse olhar integral ele surgiu ao longo da minha carreira. À medida que eu fui vendo que nós médicos a gente acaba se perdendo quanto à essência de ser humano. A gente foca muito no corpo, em partes do corpo muitas vezes, e a gente perde aquela essência de que a gente está na frente de todo um conjunto. Então isso fez eu olhar para dentro, entender que o ser humano ele é como um jardim. Todas as partes dele precisam ser regadas, todas as partes precisam ser nutridas para que elas floresçam juntas. Então isso me fez procurar formas de me conectar melhor com o meu paciente, de olhar ele no olho, de entender que a dor dele, que às vezes uma dor nas pernas, ela pode trazer um peso invisível muito maior do que a dor em si que ele reclama. Então, foi a partir daí que eu entendi que a gente tem que ser integral. Não importa se você é subespecialista. O paciente, ele é um ser humano. Ele é um contexto, ele é um todo. Então, independente da sua especialidade, você tem que tratá-lo como um todo. A vergonha, ela nos paralisa muito mais do que a própria dor. Nós fomos moldados para nos olhar de acordo com o julgamento do outro. Então, às vezes, você se limita porque você está com medo de ser julgado. Você tem uma pequena variz, pequena, grande, não faz diferença se ela existe. Se ela dói ou não, você sofre da mesma maneira, porque você não usa um short, você não usa uma saia, você escolhe as roupas que te moldam de acordo com a sua vergonha. Se você gosta de um vestido curto, não é ele que você vai escolher, você vai procurar uma versão que tente se aproximar, desde que seja longa. Então você faz escolhas para esconder que te envergonha e não para enaltecer o que te alegra, né? O que você gosta. Então as suas escolhas acabam sendo baseadas na sua vergonha. A sua dor principal acaba sendo a sua vergonha. Muitas vezes o paciente chega e fala: doutor, eu não me preocupo com a estética. Eu tô aqui porque minhas pernas doem. Aí ok. E tem quanto tempo que você não usa um short? E tem quanto tempo que você não vai à praia? Realmente, tá doendo. Só que a dor não é física, muitas vezes. Quando uma mulher cuida das suas pernas, ela tá dizendo pro mundo que eu mereço sair por aí com liberdade. Então, é muito além da sua saúde vascular. É da sua saúde como mulher, do seu feminino, de como você se enxerga, de como você quer que as outras pessoas te enxerguem. Então, elas estão totalmente conectadas. Varizes, vasinhos, tratar das pernas não é uma questão de estética apenas, única e exclusivamente, mas é sim uma questão de estética, de autocuidado, de autoestima, de saúde física e de saúde mental. Às vezes, um pequeno gesto de autocuidado é uma forma de você resgatar a mulher, a sua essência feminina, que estava se perdendo dentro de você. Eu tenho vários exemplos, quase todos os dias no consultório, mas um em especial mexe muito comigo, que é uma paciente que fez o tratamento, depois de muito tempo, ela
postergava esse tratamento porque ela tinha muito medo de cirurgia. Ela já tinha visto casos de complicações na cirurgia de varizes, então ela tinha total pânico sobre cirurgia. Ela acabou me encontrando e a gente optou por fazer um tratamento ambulatorial. E logo nos primeiros resultados, ela percebeu que ela voltou a ser mulher, voltou a ser feminina, queria sair de mãos dadas com o marido, queria se vestir melhor, queria fazer coisas que ela nem tinha percebido que ela não fazia mais. Ela achou que ela simplesmente não gostasse mais de fazer, mas na verdade ela escolhia não fazer para se esconder, porque ela estava numa zona de conforto, onde ela não era vista, onde ela não era criticada. Eu acho que um pequeno gesto de autocuidado pode transformar a sua vida. O sistema médico atualmente, ele falha muito na escuta do paciente, porque cada vez mais a gente se sente pressionado a ter mais produtividade, a ser mais rápido, mais objetivo, mais curto. Quantos e quantos médicos têm que atender 20, 30, 60 pacientes num dia? Não tem como você atender com qualidade 60 pacientes por dia. Então oi, seu nome, o que você sente, aqui seu diagnóstico, vai tomar isso e adeus. Muitas vezes a pessoa nem olha para o paciente, se torna tanto um hábito que entra um e sai outro e você acaba nem respirando, nem olhando no olho, nem falando oi, tudo bem, se apresentando, o que eu posso te ajudar? Às vezes você vai diretamente aos sintomas, já demanda o diagnóstico, o tratamento e próximo. Com certeza, esse tipo de atitude acaba afetando o emocional do paciente, porque ele não se sente como único, como exclusivo, como um ser humano. Ele não se sente visto, escutado, ele não se sente assistido. Isso não é oferecer um tratamento, isso não é oferecer acesso à saúde. Na minha opinião, isso não é medicina de verdade. Hoje, dentro da medicina tradicional, existe um espaço para a gente abordar o paciente de uma forma mais integral, tratar de saúde física e espiritual. Mas é preciso muita coragem para você nadar contra a maré. É preciso você traçar uma estratégia, você ter um plano mesmo de vida, de atuação. O que você quer, como você quer ser reconhecido, como você quer ser lembrado. Que aí vai muito além de quanto você quer receber. Porque provavelmente você vai ser menos produtivo em quantidade, mas você vai ser muito mais produtivo em qualidade. Você vai impactar muito mais na vida das pessoas. Então, aquele juramento que a gente faz na medicina, ele vai fazer muito mais sentido, porque você vai estar salvando vidas, uma de cada vez. Hoje em dia é muito difícil você ter uma rotina de autocuidado, porque nós vivemos uma vida muito agitada, cada vez mais agitada, cada vez menos corriqueira, um dia sempre diferente do outro. Então eu enfrento muito esse tipo de dificuldade, principalmente por causa da profissão que eu escolhi. Mas eu sempre tento tirar um tempinho para mim. Eu gosto muito de me isolar no silêncio, no escuro, de esvaziar todas as caixinhas, de ler um livro, desligar todo e qualquer som da minha casa, de fingir que eu estou sozinha, de me trancar no quarto. Então, assim, mesmo que você não consiga ter sempre uma rotina de higiene do sono, uma rotina de autocuidado, você tente colocar de alguma forma, porque a gente não está falando sobre perfeição, a gente está falando sobre fazer. A coisa que mais me traz calma, me torna leve, faz eu respirar e lembrar que eu vou começar um novo dia, vou ter uma nova chance e que vai ser tudo ótimo, vai ser melhor do que ontem, é parar e tomar um café com calma, comigo mesma, fazer uma refeição com calma, não importa se eu acordei atrasada, se eu tô muito adiantada, todo dia a minha refeição é como se eu tivesse com todo o tempo do mundo, com um olhar para dentro, apreciando cada golinho do meu café. E aí eu respiro e sigo. Então, para você que acredita que não tem tempo nem energia para cuidar de si mesmo, basta parar para pensar nisso. Você já vai estar cuidando de você. Tirar um minuto para respirar fundo, para tentar se reconectar consigo mesmo, para tentar entender o que você gosta da vida. Como que você gosta dos seus ovos, mexido, cozido, frito. Assim, você já está fazendo por si.
quando você tenta se entender, se conhecer. Então, cuidar de você não é um luxo, é uma necessidade. Você não consegue cuidar de mais nada se você não estiver cuidando bem de si mesmo. Então, se eu pudesse escrever uma receita simples para uma vida mais leve, com certeza estaria nela: dormir em paz, não se arrepender das coisas que você fez ao longo do dia, ou se perdoar pelas coisas que você fez ao longo daquele dia, para que você acorde com a necessidade de ser uma pessoa melhor, com a leveza de estar pronto para ser uma pessoa melhor. Eu colocaria alimentar sempre fé e gratidão. Eu não estou falando sobre religião, estou falando sobre religiosidade, sobre ser grato por acordar, por existir, por ter vida. E com certeza eu colocaria sempre a reflexão que a vida, ela não é feita de grandes saltos, ela é feita de passos simples, constantes, pequenos, às vezes um pouco mais largos, mas passos simples, todos os dias. Uma das coisas que eu aprendi com os meus pacientes, que nenhum livro de medicina poderia me ensinar, é que cada corpo é uma história única, cada dor é diferente, que não tem receita de bolo e que ao mesmo tempo não é complexo. Às vezes você cura, você trata muito com um simples olhar, com um simples aperto de mão, com um simples toque, com um simples vai ficar tudo bem, a gente tá junto nessa. E se me permitirem passar um receituário simples do que eu acredito que toda mulher tem que saber desde cedo, é que o seu corpo é a sua casa, a sua morada, e não uma vitrine. O seu corpo, ele é para te dar liberdade, prazer, felicidade, movimento, não julgamento. Cada cicatriz, cada curva, cada mancha, cada marca, ela é parte da sua história. Ela te representa como um todo. E isso é belo, isso é lindo. E esse foi o primeiro episódio do nosso Receituário Simples. O primeiro de uma série de episódios, no qual traremos convidadas, mulheres, cada um com a sua história, com a sua experiência, que vão conectar com outras mulheres para falar sobre saúde física, mental, social, religiosidade, diversos temas, todos conectando a essência do ser humano. E se você chegou até aqui, esse conteúdo fez sentido para você, eu peço que você curta, que você compartilhe com alguém que você acredite que também vai fazer diferença na vida dela. Não esqueça de apertar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos vídeos e dos nossos convidados. E a gente se vê no próximo episódio do Receituário Simples.